E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, como é que estão as coisas? Tudo em paz? Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, graças a Deus, tá tudo beleza, né? Agradecendo a Deus, né? Obviamente, estamos aqui agradecendo sempre a Deus, sempre, sempre. E também agradecendo a você que está aí assistindo esse vídeo, né? Que está dando essa moral, tá dando essa... Muito obrigado mesmo, tá dando essa visualizada aí, muito obrigado. Você está aqui, espero que você continue, tranquilo? Ó, muito obrigado por você estar aí, agradeço. Se você não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo Darro 1970. Estou aqui, né, ó, tem meu Instagram aqui, @Paulo Darro 1970, entra lá, beleza? Entra lá no meu Instagram. Se você quiser também ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Darro 1970. Curte o canal, se inscreve, né? Você se inscreva aí no canal, ó, tá aí tem um botãozinho embaixo, se inscreva no canal, curte, se inscreva, comente, seu comentário, se até o seu joinha é muito bem-vindo aqui, tranquilo? Sempre muito bem-vindo aqui. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se quiser ajudar o canal, ajuda. Nós estamos aqui para o pau para toda a obra, beleza? Então a gente volta já a gente volta aqui com uma resenha aqui de um livro que eu não esperava ler, mas indicação, né, do Olavo de Carvalho. Indicação do Olavo de Carvalho, a gente vai lá e vamos ver o que é esse livro. Eu nunca pensei em ler, mas, né, caiu na mão, a gente foi lá e deu uma destrinchada, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente, a gente volta já. Valeu, valeu. É o seguinte, galera, beleza, pessoas, tranquilo? Eu sou sou uma das pessoas que assisto os cursos do Olavo, né? E assisto os vídeos do Olavo de Carvalho sempre que posso, etc, etc. E em um dos cursos do Olavo ele indicou dois livros, né? Dois livros sobre história do Brasil, sobre a história do Brasil. Um dos livros que eu não li, eu já tive em mão e não li, foi esse Quarupi, tá aqui, né? Do Antônio Calado, que eu não li, nunca li, sempre vi esse livro por aí, eu achava que era história de índio. Assim, era minha ignorância, ignorante que sou, achava que era história de índio, não li. Esse livro Arroz de Festa, sempre vi por aí, em sebo, em parada de ônibus, nunca, já tive esse livro, mas dispensei, não me interessei de ler. Hoje, de certa forma, me arrependo, porque eu andei procurando em bibliotecas e não encontrei. E outro é esse aqui, Pessar, ou Pessache, A Travessia, do Carlos Heitor Coni. Este livro aqui, ó, não sei se vocês conhecem, Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni era uma espécie de, para mim, ao longo da minha vida, uma espécie de escritor medíocre, comentarista de rádio, que fazia muitas versões de livros, aí clássicos da literatura, trabalhou na Rede Manchete, viveu entre 1926 e 2018. Viveu 91 anos, recebeu pensão aí do negócio da ditadura militar até morrer, né, por conta de ter sido, ele recebeu aquele negócio de anistia, recebeu grana aí até morrer, 23 mil reais mensalmente, ó, belezinha. Então eu sempre tinha uma certa aversão, né, a esses tipos de autor, né, o autor da qual ele está citando aqui nesse livro aqui, é típico ele, né, um escritor burguesão, Rio de Janeiro, carioca, pensa que vai fazer revolução, escreve esse O Ato e o Fato, ele apoia a ditadura, o golpe militar logo em 64, mas logo depois sei lá, os interesses dele não foram, acredito eu, que não foram lá, foi contrariado o interesse, aí ele resolve escrever esse O Ato e o Fato aqui. Ele já tinha escrito algumas coisas à la Sartre, né? Ele tinha escrito muitas coisas à la Sartre. E aí, na década de 90, até eu vi o Quase Memória dele, mas eu achei o livro extremamente chato. Cheguei a comprar o livro, Quase Memória, e achei extremamente chato e não larguei de mão. Falei, isso aqui é muito, não vai. Larguei de mão mesmo. E aí o Olavo, né? O Olavo, num dos COF dele, os COF dele, ele cita dois livros seminais para você entender o qual é da ditadura militar e você entender o que é, e tá aqui do lado, né, tá aqui alguns livros do Coni, né, tá aqui passando aqui alguns livros do Coni aqui, que eu, na maioria das vezes, eu não li, eu colhi essas fotos, entendeu, fui atrás de algum material dele para você que
que gosta de, né, de literatura em geral, a gente lê, concorda, né? Depois nós fazemos as nossas críticas. Mas esses livros do Coni aqui, para você que se interessa, você pode buscar aí, tem em biblioteca, tem em todo canto, vale a pena, se você gosta, já não é o meu caso. Esse Pessach aqui, Pessach, é um livro que eu indicaria para as pessoas lerem, tá? Mas não pelas razões que são colocadas muitas vezes nas análises, justamente por questões fortemente ideológicas. Mas aquilo que o próprio Olavo fala, que eu bati e vi que tem aqui, por isso que eu quero ler o Quarup também, entendeu? Exatamente por isso. Mas, justamente, ele era um escritor e trabalhou na Manchete lá do Adolfo Bloch, fazia resenhas para a revista Manchete, reportagem, e viveu a vida dele assim, escrevendo crônica para a CBN, esse tipo de coisa a vida toda, a vida dele até morrer, entendeu? Eu acompanhei bastante ele na rádio CBN, muito tempo, até eu me cansar desses comentáriozinhos, nada que não leva a lugar nenhum em rádio. Eu escutava a vida inteira e eu também achava alguma outra coisa dele que talvez, né, fizesse algum sentido em alguns comentários, etc, mas depois eu percebi qual era do indivíduo e larguei de mão. Só leria esse livro aqui, isso que eu falo, indicação é muito importante. Só fui ler esse livro aqui justamente por conta do Olavão. O Olavão falou é lei. A gente vai lá ver o que é por indicação, porque o Olavo entendia e conhecia bastante do material e viveu com esse pessoal aqui. Ele trafegou no universo desse pessoal pra caramba, entendeu? E a experiência dele conta. Então, como eu falei, ele escreveu lá em 64 essas crônicas aqui que viraram Ato e Fato, etc. Aí é o seguinte, em 67 ele publica esse material aqui, né? Esse material aqui, que conta a história de um indivíduo, um tal de Paulo, tá fazendo 40 anos, é um escritor, né, de textos bem medíocres, né? 14 de março de 66, faço 40 anos. É um escritor bem medíocre, escreve sobre coisas assim banais, né? Conformado com a existência dele, bem brasileiro, né? Tipicamente brasileiro. A existência dele é pagador de, pagador de imposto alto, comer em bons restaurantes, tem a sua amante, separado da esposa, tem uma filha, né? Tem uma filhinha, que é uma filha já adolescente, Ana Maria Filho, que estuda em colégio de freira, mas já tá querendo também ser revolucionária, entendeu? A ex-esposa é casada com um alcoólatra que bate nela, mete a porrada nela, entendeu? Já tem uma filhinha, já tem um filho, a ex-esposa, tal de Laura. Então ele completa 40 anos, assim, olha para a direita e para a esquerda, não realizou nada, não tem nada de realizável, com livros bem medíocres, bem mediocrizão, assim, com a vida bem, mas assim, sem problemas financeiros, mora bem. Aí ele recebe uma visita estranha de um amigo da época que ele fazia serviço militar, na época que esse Paulo Simões, né, um judeu, esse Paulo Simões, ele não se considera judeu, mas ele é um judeu, ele não se considera. Ele recebe uma visita de um amigo esquerdão chamado Silvio. Esse Silvio, ele leva lá uma mulher lá para o apartamento dele, nesse dia que ele está fazendo 40 anos, a tal de Vera. E esse Silvio convida-o para se engajar na luta armada, para fazer algo, realizar algo importante, já que a vida dele era medíocre. A do Silvio também era, da Vera também. Vidas medíocres, vida de brasileiro típico, né? Medíocre, nada de extraordinário. Brasileiro nenhum pode bater no peito e se achar o último bombom da caixa. Não é. E você vai reconhecer isso quando você viaja para o exterior. Você, por exemplo, um escritor brasileiro se coloca na posição, com raríssimas exceções, né? Com raríssimas exceções, quando chega no exterior, ele vê o tamanho da sua mediocridade. Eu tive isso comigo. Nós sabemos o tanto que nós somos medíocres, nós vivemos dentro de uma bolha. Nós vivemos num campo de concentração
nessa bolha, né, de esse campo de concentração. Quando a gente viaja para o exterior, a gente vê o tanto que, que nós somos medíocres, a nossa política é medíocre, os nossos juízes são medíocres, tudo aqui cheira de mediocridade. E esse tal de Paulo, ele é um medíocre, o Silvio é um medíocre, essa Vera é um medíocre, e ele vai encontrando figuras medíocres ao longo do livro. É um festival de mediocridade, pensando em fazer a revolução, lutar contra a ditadura militar, derrubar a ditadura. Eles se acham os caras que vão fazer. Não vai dar nada, entendeu? Não vai dar nada. Ele acaba se convencendo, ele acaba meio hesitantemente adentrando o universo dos caras, né? Dos grupos de guerrilha, que vão lá pro Rio Grande do Sul. Ele acaba adentrando esse universo dos caras muito a contragosto, porque ele sim, ele vai conforme as circunstâncias. É o que acontece muito com a gente, né? Conosco. A gente vai entrando nas coisas muito nas circunstâncias. Um amigo indica, eu não sei o que, você acaba lá. Você nem sabe fazer. Você nem sabe fazer o seu trabalho direito. Mas você vai acabar aprendendo conforme as coisas vão se delineando. E esse Paulo, ele é um escritor. Ele lá escreve as coisinhas dele lá para as revistas lá, para os jornais, não sei o que. Ele escreve as bobagens dele, as besteiras dele lá. Aí ele acaba adentrando esse universo, a tal de Vera, né? Ele tá andando lá pro centro do Rio de Janeiro, e a tal de Vera tá andando atrás dele, vendo se, depois que ele bota o Silvio e a Vera para correr do apartamento, ele tá andando lá para que ele tem que visitar os pais, que são dois judeus bem idosos já, a mãe já com câncer, o pai é o Joaquim Goldberg Simões. O Paulo Simões, ele não se considera judeu. Já o pai, já bem idoso, teve problemas na Segunda Guerra Mundial por conta de ser judeu. Aí criou um trauma, entendeu? Ele criou um trauma, quanto mais a velhice vai aumentando, as neuroses vão aparecendo, né, da velhice. E ele guarda umas pílulas de cianureto, porque ele escuta as notícias, os noticiários do rádio, da TV, lá nos anos 60, com relação à questão da ditadura militar. Então ele acha que já vão vir pegá-lo novamente para levá-lo para campo de concentração. As coisas bem desse jeito. E a mãe já meio já doente, a mãe do Paulo Simões já bem doente já. E ele vai fazer a visita para a ex-esposa. Aí ele, obviamente, ele vai conhecer o marido atual da mulher, entendeu? Que é um sujeito esquisito, cachaceiro, entendeu? Alterofilista. As coisas bem assim, alterofilista. Aí quando ele volta, depois de um monte de situações, esse Paulo volta pro apartamento, a ex-mulher vai atrás dele porque ela tomou umas porradas do alterofilista, o maridão dela. Entendeu? Bem lindo o negócio, né? Aí eles estão separados já há algum tempo, já eles têm uma filha adolescente. Aí tem esse contraste, né, da filha adolescente rebelde que aceita, que o pai vai conversar com ela sobre o fato de ver algumas pessoas aqui pedindo para eu entrar na luta armada, Aí a filha, você pode arrumar um amante, pai, e entrar na luta armada, que eu concordo com você, que a filha pensa de repente em estudar no exterior, ir para Paris. Aí ele volta por conta dessa Vera, ele acaba se metendo sem querer, sempre sem querer, ele acaba adentrando o universo dos caras lá. Ele conhece um sujeito chamado Macedo, ele é um acampamento de guerrilheiros, uma espécie de acampamento de guerrilheiros. Ele acaba conhecendo um tal de Macedo. Esse Macedo sofreu torturas lá dos militares. O pênis dele foi queimado. É um indivíduo emasculado, mas que gosta dessa tal de Vera. E a coisa vai, ele fica sendo rebelde, né? O Paulo não quer ir embora, eu não quero saber disso aqui, parará, eu não quero, eu não quero mexer com isso, mas ele acaba, né? Tá, aí os caras liberam ele junto com a tal da Vera e uma médica chamada Débora, que acaba o Paulo transando com essa Débora no hotel, entendeu? Aí ele volta pro acampamento. Aí ele é levado com um grupo pro Rio Grande do Sul. Ele se encontra no Rio Grande do Sul com o pessoal lá. Aí ele vai adentrar o acampamento de guerrilha do povo,
entendeu? Tudo isso vai rolar nesse universo. Assim, o Olavo falou, né? O Olavo disse num desses cofres aí que por exemplo, ele cita como grande livro, um dos grandes livros. Você pode não concordar, esse é o ponto. Aí é que está a questão do negócio, né? Você pode não concordar com as ideias, né? Com as ideias do autor. Muitas vezes mas você tem que ler o livro, você tem que buscar, como eu li os materiais de esquerda ao longo da vida. Por exemplo, eu achei, por exemplo, o livro bom, muito bem escrito, ao contrário de muitas coisas que eu vejo da literatura brasileira, esse livro muito bem escrito. Ele vai dizer que um dos grandes livros que vai falar, né, vai falar da luta armada, que esse livro aqui é escrito por volta de 66, 65, publicado em 67, esse Pessacha, Travessia. Ele vai fazer uma espécie de profecia, entre aspas, com relação ao que aconteceu lá em 72, 73, 71, com a questão do Araguaia, né? Com a questão do Araguaia. O Quarup também vai fazer isso. Ele vai falar exatamente da luta armada, quando ainda nem se pensava direito em luta armada ainda, quando o pessoal fosse sair para justamente adentrar a luta armada. Não era isso. Então o exercício de futurologia do autor foi muito bom. Está dentro daquilo que eu acredito que o autor ele fala. O autor, né? O autor ele tende a enxergar a realidade dele ao redor e colocar isso em livro. Os bons escritores costumam fazer isso, né? A realidade que está ao redor dele, colocar em livro. E o Coni, ele foi bem Coni, o Antônio Calado, eles foram certeiros nisso. Você olhar a sua realidade, por isso que muitas vezes é fácil se você tem os dados corretos do que está acontecendo ao seu redor. Se você tiver o tico e teco funcionando, você consegue fazer previsão do que vai acontecer. Eu tratei isso bastante nos livros lá do nosso queridíssimo do Isaac Asimov, entendeu? Fundação. Você não, assim, certos tipos de previsão você consegue fazer, e o Koenig fez isso, entendeu? Ele conseguiu fazer isso, prevendo que não muito tempo depois a esquerda, né? A esquerda entraria para a luta armada, e seria aquele desastre que a gente sabe exatamente, e ele vai relatar isso no livro, um desastre, entendeu? Ele vai fazer uma alegoria, né, interessante aqui sobre o fato do Paulo Simões ser judeu, né? Ele vai fazer uma alegoria com Moisés, ele vai trazer a ideia do Pessacha na travessia, o Moisés, o homem que vem que era egípcio, né? Segundo o nosso queridíssimo Freud, o egípcio, não o judeu. Eu já falei isso também no Moisés e o monoteísmo, fiz a resenha do Moisés e o monoteísmo. Esse Moisés era um homem que, né, que ele vai pegar os judeus que estavam lá confortavelmente, né, instalados, né, sendo escravos confortável. Ele vai fazer ele faz essa alusão no livro, né, do brasileiro confortável com a sua realidade e não vê que está sendo escravo, bem sartreano ele, né, bem sartreano, afundado nas ideias do Jean-Paul Sartre. Não transforma a sua realidade, não se transforma o que está à sua volta, não luta para se modificar, né, não luta para se modificar, está bem confortável na sua existênciazinha medíocre, está bem confortável. E assim fica. Aí esse Moisés judeu pega os escravos lá e a grande travessia, né, do Mar Vermelho, que é o nome que dá o livro, né, Pessacha, Travessia, entendeu? Eles vão atravessar o Mar Vermelho e vão adentrar em outra terra. Mas Moisés não vai chegar lá. Esse Moisés não vai chegar lá. Tá vendo? Tirando da nossa Bíblia Sagrada. Então, ele tem esse povo, né, ao redor dele. Um a um vai caindo no final das contas. Tudo que eles projetaram não vai rolar nada certo. Eles projetaram
Eles projetaram que iam conseguir derrubar a ditadura militar, mas não derrubaram porcaria nenhuma, não derrubaram nada. Tem aquela música, né, Inútil, do Traje a Rigor, né? Nós não sabemos escolher presidente. Tem gente pensando que nós é indigente, inútil. O brasileiro se projeta a fazer algo e não vai muito longe, né? Não vai muito longe. Como eu falei, o Carlos Heitor Coni tem uma obra vasta. Eu mostrei aqui as capas dos livros. Inclusive ele tem um conto que depois desse Pessache eu pretendo ler, né? Que é desse Os Sete Pecados Capitais, dessa edição aqui da década de 60. Ó. Tá aqui, ele tem um conto aqui. Tem bons autores aqui. Tem o Mário Donato, Guilherme Figueiredo, o Coni, Otto Lara Rezende, José Condé, Lígia Fagundes Teles, a Soberba. E tem o Guimarães Rosa também nesse aqui, essa edição antiga, ó. Edição antiga. Ele tem um conto aqui, se eu não estou enganado é A Luxúria, né? Que eu pretendo ler desse material. Então é isso. Esse material é profético. É profético. Vai dar exatamente na guerrilha do Araguaia. Vai dar exatamente a guerrilha do Araguaia, que no final das contas foi um fracasso tremendo. Então eu falei um pouquinho desse livro, né, do Carlos Heitor Coni, Pessache, A Travessia. É um livro que foi indicação, né? Foi indicação do Olavão. Então nós pegamos aqui e fizemos. Antes de eu concluir, eu quero ler algumas passagens aqui, mas antes eu quero ler o texto de orelha do Paulo Francis, que tem nesse livro aqui. Olha só. O subdesenvolvimento é, antes de tudo, um vácuo social onde gestos civilizados são fúteis e levemente fantasmagóricos, só ganhando consistência as manifestações primitivas do poder. A inaptidão do intelectual comum para essa forma de comportamento está entranhada na narrativa de Carlos Heitor Coni, assim como as fantasias a que ele se agarra para fugir ao comprometimento com a violência. O Carlos Heitor Coni, ele foi preso diversas vezes lá nos anos 60, morou em Cuba lá um certo período da vida dele, daquele jeito, né? O intelectual sofre bastante com sua consciência profunda do subdesenvolvimento. Não pode aderir aos poderes vigentes sem trair-se a si próprio. A maioria evita o dilema de maneira menos dramática. Assim, no manifesto aqui, outro acolá, que o personagem aqui vive assinando manifestos, né, para a luta na África, a fome, subdesenvolvimento, etc. Assina, vocifera contra o fascismo entre um chope e outro, faz má literatura, né? Sobre a pobreza dos pobres ou passa a descobrir virtudes sociológicas na música popular. Coni estabelece a absoluta incompatibilidade com as linhas mestras da sociedade brasileira. Seu protagonista, antes de decidir-se relutantemente, isso é muito importante, ele não em nenhum momento aqui ele entra 100% de cabeça no negócio, não entra pela violência. Vive na primeira parte da obra a noite tenebrosa da alma de que nos falam São João da Cruz e Scott Fitzgerald. Diante da solução revolucionária que lhe é proposta por dois tipos a quem despreza pessoalmente, o personagem manifesta um tédio cético, fundado não só em razões de temperamento, como na descrença da viabilidade dos esquemas em ação da esquerda local. Há quem considere que o tempo é de lamber feridas e não de procurar-lhes a causa. Nessas avestruzes, Pessar, A Travessia, provocará ressentimento e hostilidade. O romance não é, bem entendido, um tratado político. Pode e deve ser julgado em termos criadores. O autor usou o ethos da esquerda como metáfora do subdesenvolvimento da nossa sufocante insatisfação cultural que se estende à individualidade de cada um. O intelectual brasileiro assumiu uma posição de certo destaque depois do 1º de abril de 64. O papel de Carlos Heitor Coni nessa forma de luta dispensa comentários. Foi nesse período que Coni entrou na arena com a força de um Miura. Depois de seu destemor como panfletário, seria confortável para Coni aposentar-se com o título de herói das galerias. Preferiu, entretanto, trazer o tema da indignação moral, inédito em sua literatura, a um exame artístico, ou seja, a um âmbito de experiência onde as simplificações ideológicas do panfleto não resistem à menor análise. Pessar, A Travessia, é resultado dessa atitude.
Há uma crítica velada aqui do Paulo Francis ao CONI. Cartas para a redação, né? Cartas para a redação. Entendeu? Nem sei se eu vou ler alguma coisa aqui do livro. Sei lá. Mas o livro é bom, viu? O livro é bom. Ele é seco. Você lê numa sentada. Você lê numa sentada e dá umas risadas, né? Pra assim, a gente se vê no espelho. Como o Paulo Francis fala aqui, né? Nós nos vemos no espelho, refletido aqui. A nossa imensíssima mediocridade. Nossa imensíssima mediocridade. Eu não vou ler nada do livro, não. Se vocês quiserem, ó, compra o livro. Tem aí, acho que bobear, tem PDF na internet. Se você quiser, não quiser pagar, tem na internet. Tem em biblioteca se você não quiser pagar para ter o livro. Você pode comprar também se quiser. O livro tá zanzando por aí. Esse livro não é difícil de ser encontrado, beleza? Como eu falei, é um livro que ele é um presságio interessante, né? Esse Pessar, a travessia, ele é um presságio exatamente do que foi a ideia, a experiência da luta armada no Brasil. E segundo o Olavo, a literatura brasileira praticamente acabou aqui, tá? É bem frisado, tanto esse quanto o Quarup. Ele ainda vai citar um outro livro dos anos 80 que fecha a tampa, porque nós passamos o resto da existência, o brasileiro, o escritor, remexendo em cima desse assunto da ditadura do militar, o esquerdismo brasileiro, e não saiu mais disso aqui. Então, se você, né, entender esse tópico, essa ideia, se você compreender isso, você vai ver que a nossa literatura estagnou e ela praticamente acabou. A gente vira igual aqueles bichos, né, que fica girando em torno da bosta, ou rola bosta, que tem muito no Rio de Janeiro, aquele animal que fica ali. Nós não saímos mais. A nossa literatura, com raríssimas exceções, né, pelo menos para mim, com raríssimas exceções, da década de 60 para cá, poucas coisas valeram a pena de romances, etc. Textos que valem realmente a pena no Brasil, e o escritor brasileiro ficou remexendo em torno disso aqui e não saiu mais do assunto, né? Nós tínhamos escritores extraordinários e a gente simplesmente, poxa, olha o naipe de escritores desse livro de contos aqui, e nós não temos mais. O próprio CONI mesmo, com toda a mediocridade, né? Com todo o universo de mediocridade dele de escritor pequeno burguês, né? Para dizer bem na nomenclatura esquerdista, de escritor burguês recebendo 23 mil reais do erário público mês a mês, recebendo aí, né? Por ter sido perseguido na ditadura militar, né? Então o escritor medíocre, ele deixou uma obra, deixou um livro que é realmente uma ideia do que é o Brasil e do que foi, o que nós somos na real. Isso é muito importante, o que nós somos e o que é o intelectual brasileiro, o que se tornou esse intelectual brasileiro, esse negócio esquisito que nós temos aí. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e vamos que vamos, né? Porque o nosso destino realmente é muito melancólico, para não dizer o mínimo. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Hoje eu fiz uma pequena resenha do Carlos Heitor Coni, Pessar, A Travessia, romance, publicado em 1967, um presságio do que foi a luta da esquerda. E se nós aqui, né, pensarmos em fazer a mesma coisa, você pode ter certeza que o brasileiro, não sei se para lutar contra a esquerda vai fazer a mesma coisa, não vai, assim, exatamente esse é o ponto, né? Não dá certo, não vai rolar. Nós somos muito medíocres demais, eu sou um, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, tranquilo? Valeu, obrigado, até a próxima.